Irmãos, sobre o verdadeiro jejum, em Isaías, capítulo 58, versículo do 5 ao 7. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Ou seja, será que o Pai quer que vocês repartam este maná de morte de Moisés? Ou seja, essas leis de Moisés, esse falso pão de Moisés? Será que desejo que passem fome? Ou seja, será que o Pai quer que vocês fiquem sem o verdadeiro pão? O verdadeiro pão, irmãos, é o Messias. O verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, ou seja, vida eterna às pessoas. E esse verdadeiro pão, meu irmão, só o Pai que dá. E este pão é o Messias. Que se curvem como bambu, ou seja, que dobrem os joelhos ao Deus Israel, que vistam roupa feita de pano grosseiro, ou seja, que fiquem com esses fardos pesados, sacrifícios e ordenâncias de Moisés, e se deitem em cima de cinzas, ou seja, que fiquem em trevas? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Ou seja, vocês acham que repartir esse maná de morte de Moisés agrada o Pai? Continuando, irmãos, versículo 6. Não é esse jejum que eu quero. Ou seja, o Pai não quer que vocês repartam esse maná de Moisés, esse maná que produz a morte, condenação. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, ou seja, aqueles que estão presos nas religiões, presos nesses fardos pesados desses líderes religiosos, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, ou seja, o fardo pesado dessas leis de Moisés, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, ou seja, que mostre a verdadeira luz a essas pessoas, para que elas venham para a luz e fiquem em liberdade junto ao Messias. Lembra, irmãos, que o Messias disse? Venham a mim todos que estão sendo cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mostre, meus irmãos, o verdadeiro descanso para essas pessoas, que é o Messias. Que acabem com todo tipo de escravidão, acabem com as trevas, meus irmãos, dessas pessoas. Mostre a verdadeira luz, para que essas pessoas não andem mais em trevas, mas sim na luz da vida, que é o próprio Messias. Em João, capítulo 8, versículo 12, Messias disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, ou seja, escravidão, escuridão. No versículo 7, o jejum que me agrada, ou seja, o repartir o pão, é que vocês repartam a sua comida, ou seja, reparta o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, que faz com que as pessoas não tenham mais fome. Lembra que o Messias disse em João, capítulo 6, versículo 35? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Irmãos, o Messias é o descanso. Quem vai até ele tira os fardos pesados, come do verdadeiro pão que traz a vida eterna. Reparta a sua comida com os famintos, ou seja, irmãos, com as pessoas que estão com fome do verdadeiro pão, da verdadeira água. Reparta a comida que vocês têm, ou seja, o verdadeiro pão, com essas pessoas famintas que estão com sede da verdade, que querem comer do verdadeiro pão. Que recebam em casa, ou seja, nós somos a verdadeira casa. Receba essas pessoas na nossa família, a família do Messias. Os pobres, ou seja, as pessoas necessitadas do pão, que estão desabrigadas, ou seja, que ainda não sabem que são o verdadeiro templo. Essas pessoas que ainda não sabem que são o verdadeiro templo do Pai. Recebam essas pessoas em vossa casa, ou seja, você é o templo, eu sou o templo. Nós juntos somos a família do Messias, que podemos receber essas pessoas
pobres, ou seja, necessitadas, que ainda não reconheceram ainda que são o verdadeiro templo do Pai. Que deem roupas aos que não têm. Ou seja, irmãos, vistam essas pessoas com a verdade do Messias, essas pessoas que ainda não estão na verdade, que ainda não conheceram a verdade. E que nunca deixem de socorrer seus parentes. Ou seja, irmãos, que nunca deixem de repartir o pão com o seu próximo. Lembre, irmãos, ajude o seu próximo. Ajudar o seu próximo, amar o seu próximo, é você falar a verdade para ele, a verdadeira luz, o verdadeiro pão, a verdadeira porta, que é o Messias, a porta estreita.